Lucas, seja bem-vindo, querido. Tudo bem, Keila? Prazer receber o Lucas é aqui hoje. meu. Sabe que o Lucas vem num dia que é... Eu até pensei muito nisso ontem. Ontem à noite, não sei se você que está em casa assistiu, todos os noticiários ontem falaram sobre um assunto extremamente triste. Na semana passada, semana retrasada, nós tivemos uma menina, que agora já não me lembro mais o nome dela, que se matou por conta da depressão. E nós falamos muito, uma menina que participou do Raul Gil, a Yasmin. Nós falamos muito sobre ela. Ontem aconteceu uma situação muito parecida com a Miss Ilhéus, se não me engano, ela foi Miss no ano passado, 2018. Uma menina que estava noiva, que tinha a vida totalmente estruturada e sofria com a depressão, e ela se matou ontem, foi encontrada morta. Uma menina linda também, depois se tiver foto dela, vocês acharem na internet, pode colocar. Agora, ô Lucas, o que me chamou a atenção na história da morte dessa menina é que eu estava olhando lá o Instagram, os comentários, eu não sei se você chegou a ver. Só li a notícia, não vi os comentários. Os comentários são assustadores, porque tinham mais de 3 mil comentários e a maioria, eu li pelo menos uns 500. Uau. Assim, mas não detalhes, né? Só passei o olho. E pelo menos desses 500, eu vou te dizer que, olha, tinha uns 480 de meninas falando que têm o mesmo desejo de se matar, que a Gabriela estava certa, que tem hora que a gente não tem mais motivo mesmo para viver. E essa é uma característica que passa muito despercebido, principalmente no ambiente de trabalho. Sim. Você vê pessoas, você não imagina que a pessoa pode estar passando pela depressão, que é algo que tem destruído vidas no Brasil inteiro e no mundo. A depressão já está entre ali entre as principais causas de morte, sim, né, Lucas? Sim, sim. A gente diz que hoje em dia é a doença do século, né? Infelizmente. É a doença do século, junto com a crise de ansiedade. Assim, algumas coisas importantes que eu acho que são interessantes a gente falar um pouquinho, Keila, sobre a depressão. Que, assim, algumas questões fundamentais é conseguir fazer com que a pessoa construa uma visão de futuro sobre a vida dela. Porque na maioria dos casos, elas não conseguem construir uma visão de futuro positiva. Mesmo que elas tenham um presente positivo. Mesmo que elas tenham um presente positivo. Porque muitas vezes o presente positivo ainda não supre a essência dela, por mais que ela viva uma vida que talvez não seja a vida que ela gostaria de viver. Então, vamos entender um pouquinho algumas causas. Quais são algumas causas, as principais causas da nossa visão que gera a uma depressão, possivelmente a um suicídio. Então, uma das causas é não saber lidar com as perdas. Porque a depressão, a base da emoção da depressão é tristeza. A tristeza, se a gente fosse entender, o acúmulo de tristeza leva à depressão, certo? Frustrações. Frustrações. Você não consegue, no caso do trabalho, mesmo que o Lucas, só para você entender, ele é Master Coach, então ele tem, o trabalho dele é esse, é nos ajudar a crescermos e termos sucesso profissional. Sim. Mas para você ter sucesso profissional, é óbvio que a tua vida, de um modo geral, tem que estar equilibrada, porque você não tem nem cabeça para trabalhar, quanto menos para imaginar o sucesso. Então nós estamos falando para você aqui, ele está aqui hoje justamente para te ajudar. Se você passa por uma situação como essa, obviamente que não está refletindo, ela vai refletir no teu dia a dia profissional. E nós não podemos mais ter esse luxo hoje, porque nós temos uma imensidão de desempregados no nosso país, e agora a informalidade também está sendo atingida por esse desemprego. Então você não tem muitas opções senão buscar crescer profissionalmente para poder sobreviver, né, Lucas? Ajudar as pessoas a conseguirem olhar um pouco mais para dentro de si, se conhecer um pouquinho melhor, gerenciar os seus estados. Porque a tristeza é um sentimento que a gente vai sentir a vida inteira. É lógico. A gente não ganha sempre, não adianta. Exatamente. Então, assim, algumas causas específicas da depressão. Perdas. Então, uma perda de um ente querido, perda um pai. No caso de morte, você fala. Perder um pai, perder uma mãe, perder um marido, uma esposa, um filho. A gente tem que ajudar essas pessoas a conseguirem ter um processamento saudável dessa perda dentro de si. Porque o não processamento saudável gera a depressão muito fortemente. Está sempre associado a perdas, Keila. Se você consegue... A gente estuda há alguns anos na Ápice Desenvolvimento Humano, que é um instituto de desenvolver pessoas. A gente faz muitos estudos em cima de depressão, em cima de pânico, em cima de questões emocionais profundas para conseguir entender quais são as reais causas. E elas sempre giram em torno de perdas, pessoas que não conseguem lidar. Então, por exemplo, uma pessoa tímida. Olha que interessante, uma pessoa que ela é tímida e que ela passou a vida inteira tímida e que hoje, no presente,
ela sente que ela perdeu a vida, que ela está perdendo a vida. E ela entra num processo de depressão. E futuramente pode se tornar um suicida. Agora, me diz uma coisa, no caso, pegar um exemplo, essa menina, o trabalho, ser Miss é um trabalho, porque isso gera várias coisas, até no Instagram dela tem muitas fotos mesmo dela trabalhando como modelo e tal. E além de tudo, ela estudava medicina. Quer dizer, teoricamente, aparentemente, está tudo certo. Eu realizei o meu sonho, porque ser Miss é um sonho da pessoa, né? Você não vai entrar no concurso se você não for ganhar, você quer ser Miss. Claro. Então, ela realizou um sonho e estava a caminho de realizar mais um, que daí sim seria profissionalmente. Muitas vezes a pessoa consegue caminhar para realizar aquilo que ela sonha, e no meio dessa caminhada, tem que acontecer alguma coisa para dar uma virada na cabeça dessa pessoa dessa forma e ela perder a vontade de tudo? Não Lucas? necessariamente. Uma das causas também que geram a depressão, a gente diz que são faltas no passado. Então, por exemplo, não sei o caso específico dessa Miss. Nem foi falado muito também. Mas é muito comum. Então, por exemplo, eu não fui acolhido pelo meu pai e pela minha mãe na infância. Eu tive uma coisa infância que está lá guardada. que ficou guardada e que eu venho processando e que em algum momento isso estoura. Porque é o acúmulo, como eu disse, é um acúmulo de tristeza. Se eu tenho já um acúmulo de bagagem da minha história de vida e acontecem coisas no meu dia a dia, e eu imagino que na história de uma Miss, o quanto que ela tem de frustração, de vai, não vai, e lidar com o corpo, emagrecer, e transtornos alimentares que geram a depressão, muitas pessoas com bulimia, com anorexia, que têm depressão por baixo de tudo isso. Então, é muito importante a gente conseguir entender. Eu gosto de fazer sempre uma analogia, que é assim. Imagina uma árvore que não está conectada com as suas raízes. O que acontece com essa árvore? Ela seca, vira oca morre. E cai. Quem são as nossas raízes? Nossa família. Pai, mãe. E se em algum momento eu não me sinto pertencente a isso, de alguma forma eu vou cair, sabe? Então, é muito importante a gente olhar. Por isso que metodologias como constelação familiar, que vai olhar o seu sistema, coisas que talvez você nem tenha consciência. Nem se lembra mais. Que está guardado no seu inconsciente, ou que é do seu sistema, um padrão sistêmico de suicídios. Porque é muito comum em família, quando a gente entra em constelação familiar ou em programação neurolinguística, é muito comum em famílias a gente perceber que um tio se suicidou, um tio-avô, e aí ela se suicida. É como que um padrão sistêmico familiar. Lucas, me fala uma coisa. No ambiente profissional, a pessoa que tem essa tendência à depressão e que realmente pode gerar um caso grave mesmo, terrível, como até um suicídio, ela dá alguns sinais que nós, como colegas de trabalho, temos que estar atentos? Dá. Muitos sinais. Então, alguns sinais clássicos. O que é o mais comum, assim, que passa despercebido? Que a gente fala, mas aí a pessoa tá não sei o quê. Se fechar. Então, uma pessoa que é extrovertida, fala com todo mundo, de repente você começa a perceber que ela está mais indo almoçar sozinha, bota o fonezinho de ouvido e fica só ela se ela está trocando um padrão que já não era o dela, ela já não tinha esse padrão. E começa a mudar, e começa a fazer sozinha, começa a se reclusar, não vai para os happy hours no trabalho, por exemplo, não sai com os amigos. Conversa menos. Conversa menos, esse é um primeiro indício. E um outro indício importante é você começar a perceber o que ela verbaliza, porque eles falam, gente. É uma coisa importante que eles falam. Eles falam da tristeza, poxa, não estou me sentindo bem, É muito comum isso em todas as áreas. A gente tem histórias do Jim Carrey, que é um famoso, que sofre de depressão até hoje. Verdade. O Robbie Williams, que se matou por depressão. 2 atores hollywoodianos. Tem agora, recente, há uns 2 meses atrás, um surfista profissional havaiano, o Sunny Garcia, tentou suicídio porque vem há 2 anos sofrendo com depressão. Então, o próprio Whindersson Nunes falou se recolheu agora para tentar curar. Uma coisa importante é você buscar ajuda. No trabalho, no âmbito profissional, o Lucas, a gente trouxe ele aqui porque ele tem essa... eu sempre falo que, por mais que ninguém perceba, você sabe quando tem alguma coisa errada com você. No teu dia a dia, até o teu comportamento, no começo pode passar uma coisa despercebida, porque você acha que está triste, pronto. Mas tristeza permanente não existe, é doença.
Porque nós vamos ter a vida inteira lutas, momentos tristes, dificuldades, mas isso não é para ser incorporado no teu dia a dia, isso não é uma coisa que é normal. E no ambiente de trabalho, a mesma coisa. Eu vou deixar os contatos do Lucas para você, porque como eu te falei, ele é o coaching, ele tem o direcionamento certo para te conduzir, para que você não só tire esse sentimento da tua vida, mas você possa usar isso também em benefício próprio para crescer profissionalmente. Exato. Porque a gente sempre fala isso. Nós vamos ter a história do Viana daqui a pouco, que você tira de meio limão, você faz suco para a família. E isso é o que você tem que aprender no dia a dia. E ele está aqui para te ensinar dessa maneira. Eu vou deixar os seus contatos, Lucas, mas quero que você volte aqui mais vezes para a gente conversar mais. Só para eu finalizar o que você acabou de falar, que eu acho que é importante, um depressivo, ele está treinado a alimentar a tristeza diariamente. Já parece que acostuma com aquele ambiente, A mente dele né? treinou-se a olhar para o que é ruim, para a coisa ruim da vida, para a tristeza. E é muito importante a gente conseguir mudar esse pensamento e começar a olhar, por isso a construção de um futuro positivo. Por isso alguém para ajudar, porque sozinha a pessoa não está enxergando nem que ela tem condição de continuar vivendo, né? Quanto mais vivendo, melhor. Sim. Olha, tem o site, lá do site do Lucas, você vai ter muito mais informações, que é o apicedesenvolve.com.br. E tem também o telefone, que você pode entrar em contato com eles e marcar também para conversar com o Lucas pessoalmente, que é o 2361-5000. Tá aí na tela também para você. E lá no Instagram, Ápice Desenvolve, você também tem a oportunidade de conhecer melhor o trabalho deles. Lucas, muito obrigada. Volta sempre.